A graça e paz, meus queridos irmãos, mais uma aula da nossa escola bíblica virtual, EAD, do Evangelho de João. Nós queremos, nesse momento, dar início, à nossa escola. O texto de hoje é um texto muito bom, é um texto maravilhoso, a qual nós vamos meditar. É o texto de João, capítulo 6. E eu estarei lendo para os amados irmãos, os primeiros versículos, do verso 1 até o versículo 21. Mas nós vamos fazer a alusão a todo o capítulo 6, toda esta narrativa que é tão rica para a nossa compreensão do Evangelho de Cristo. E o tema da nossa lição hoje, João capítulo 6, é a identidade de Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco nesta hora. Pai, nós te louvamos por estarmos na tua presença mais uma vez, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse tempo da palavra, por esse tempo de reflexão das Escrituras, e queremos conhecer cada vez mais a mensagem maravilhosa do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, todos os nossos amados irmãos que fazem parte dessa escola bíblica virtual do Evangelho de João. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor fale profundamente nesta mensagem, desta hora, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ler o texto, falando dessa narrativa maravilhosa, que diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazia o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começara a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 e 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus queridos irmãos, esses versículos lidos são uma narrativa onde fala de 2 grandes milagres de Jesus Cristo. É interessante que esses 2 milagres são os únicos 2 milagres que é narrado
nos evangelhos, em todos os 4 evangelhos, no Evangelho de João e nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, o evangelista João, ele tem um propósito bem claro neste livro: levar os seus leitores a contemplarem a pessoa e a obra de Cristo, a fim de colocarem fé em Cristo Jesus. Por isso, João seleciona alguns milagres mencionados por, alguns milagres de Jesus para reforçar seu argumento. Os únicos milagres mencionados por João, registrados também nos outros evangelhos, são esses narrados neste capítulo, como eu acabei de dizer para vocês: a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus andando sobre o mar. Obviamente, esses 2 milagres atendem perfeitamente ao seu propósito de enfatizar a divindade de Jesus Cristo. Essa é a informação que nós temos, dos comentários, falando desse milagre. Então, a identidade de Cristo Jesus. É interessante que o versículo-chave dessa narrativa do capítulo 6, nós não lemos, mas nós vamos falar agora, o versículo 35, é o versículo-chave. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Esse milagre na multiplicação dos pães, porque já era próxima à festa da Páscoa dos judeus. Então, o Senhor Jesus, ele queria, através desse milagre, narrado aqui, dessa multiplicação do pão e do peixe, quando ele faz o seu discurso, no dia anterior, ele faz aquele milagre, ele cura os enfermos ali, a demanda era muito grande, diz a palavra de Deus, depois dessas coisas, atravessaram Jesus o mar da Galileia, que era o de Tiberíades, Esse nome foi dado em homenagem ao imperador Tibério César, No ano 20, Herodes deu esse nome àquela região, e também o lago teve também o nome desse imperador, por isso que é o lago, o mar de Tiberíades. Então, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, o Senhor Jesus estava ali, aquela multidão, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, no mínimo, nós podemos imaginar que havia naquele momento ali mais de 10.000 pessoas que estavam ali com Cristo Jesus. Já estava ficando tarde, o Senhor Jesus dá uma ordem, porque é interessante, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, quando nós vemos essa narrativa de João, o Senhor, lá na frente, no capítulo 6, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Então, ali você vê que o Senhor Jesus faz aquela pergunta para os seus discípulos, e eles foram ver o que poderiam fazer, cada um tinha a sua opinião, E, olha, chegou André, irmão de Simão Pedro: olha, o que nós temos aqui na multidão é somente alguns pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? O Senhor manda assentar de 100, de 50 pessoas, grupo de 100, de 50, e ali ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e todos são saciados, e depois Jesus manda que eles vão para o barco, entram no barco, vão para Cafarnaum, atravessar o mar de Tiberíades, onde tem aquela grande tempestade, porque do lado tem as montanhas de Golã e do outro lado tem as montanhas de Cafarnaum. Então ali o vento estava muito forte e por isso surgiu aquela grande tempestade, porque havia uma barreira de montanhas e ali o barco no meio, e onde ali naquela região constantemente havia muitas tempestades. Mas aquela tempestade foi uma tempestade muito furiosa, muito forte, e os discípulos ficaram ali durante muito tempo, e o Senhor Jesus demorou a chegar. Então, nós vemos essa narrativa no início,
João destaca isto para reforçar a divindade de Cristo e manifestar a identidade de Jesus Cristo para nós. Então, o versículo-chave é o capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. E qual o alvo da nossa meditação, da nossa lição de hoje? Ao estudar esta lição, você vai ser capaz de descrever aspectos da identidade de Jesus como Senhor e Salvador e submeter-se às palavras de Jesus em tudo o que fizer. Então, essas duas narrativas, essas duas manifestações do poder de Deus em Cristo Jesus, ele multiplicando os pães e os peixes, e ele andando por sobre as águas, naquele mar agitado, revolto, para socorrer, para salvar os discípulos de uma calamidade, de uma dificuldade maior, para mostrar que ele é Senhor e que ele é também o nosso bendito e eterno Salvador. Então, este é o alvo da lição. Mas o objetivo da lição, reconhecer a autoridade de Deus no processo de salvação, manter-se consciente de sua posição em Cristo e submeter-se às palavras de Jesus em tudo o que fizer. Então, esses são os objetivos que nós queremos destacar para vocês nesse momento. Então, a narrativa de João, meus queridos irmãos, no capítulo 6, todo o capítulo 6, é uma descrição clara e precisa acerca da identidade e da posição de Jesus em sua relação com os discípulos. É fundamental que compreendamos o que a Bíblia revela a respeito de Jesus, pois nosso conjunto de crenças sobre Cristo determinará nosso comportamento como servos de Deus. Se não soubermos a respeito de quem servimos, nada saberemos como servir. Então, nós precisamos entender sobre quem é Jesus. E o principal motivo da narrativa do Evangelho de João, já que ele escreveu o Evangelho depois de 40 anos depois que os evangelhos sinóticos já estavam circulando na Judéia, na Ásia Menor, onde os cristãos conheciam a biografia que foi narrada por Mateus, Marcos e Lucas. E depois de 40 anos, já que a igreja estava enfrentando o problema, né, sobre a pessoa de Cristo Jesus, havia algumas pessoas que duvidavam da pessoa de Cristo. João narra essa sua biografia de Jesus com única finalidade: falar da divindade de Cristo, mostrar que ele é Deus, que é o Deus que se fez gente, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mostrar a sua humanidade, que ele chorou, teve fome, mas também mostrar que ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, quando ele narra essa multiplicação dos pães e dos peixes, João tem na sua mente um objetivo, dizendo para o povo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Então, mostrando a sua identidade de Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, naquela ocasião, Jesus havia retomado as regiões da Galileia, é o contexto que está dizendo isso, atravessando o mar de Tiberíades, indo para o lado oriental. Então, a citação da festividade da Páscoa é para que nós possamos entender os eventos dentro de uma cronologia. Então, tudo isso foi conectado de maneira bem cronológica por João para chegar no momento do discurso de Jesus. Porque quando aquelas pessoas que viram o milagre da multiplicação, eles disseram o seguinte: assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães
de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Então, eles não estavam entendendo quem era Jesus. Então, na maior compreensão daquelas pessoas, devido àquele milagre, as pessoas dizem: é um grande profeta. Então, é um profeta que chegou, faz esses milagres notáveis, vamos aclamá-lo como o rei de Israel. Então, eles não estavam entendendo que o objetivo maior de Jesus é dizer que ele é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem crer em mim não vai ter fome, não vai ter sede. Então, essa é a mensagem. Então, o equívoco sobre a identidade de Cristo, nos versículos 22 a 27, nós vemos isso muito claramente. O cenário revela uma grande multidão seguindo a Jesus, não por quem ele era, e sim pelo que ele fazia. E é interessante, nós notamos isso aqui, o versículo 22 vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Mas o Senhor Jesus, conhecendo os seus corações, porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele conhece o que se passa no íntimo do ser humano. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, esse grande equívoco daquela multidão. O cenário revela uma grande multidão seguindo a Jesus, mas não por quem ele era, e sim pelo que ele fazia. O fato de Jesus ter subido ao monte e se sentado indica um momento próprio para ensinar. Então, Jesus prova também os seus discípulos, né? Havia naquele momento uma multidão com fome, verso 5. O texto paralelo de Marcos 6, 30 e 44 vai dar mais subsídios, né? Fazer uma narrativa mais completa, já que essa narrativa de João é um pouco mais resumida, né? Observe que Filipos alerta sobre a impossibilidade de alimentar tanta gente, né? Um denário era um salário, ou seja, o denário era um dia de salário, ou seja, era preciso muito trabalho para comprar tantos pães. E ele dissera: mesmo se tivéssemos 200 denários, não daria para saciar esta grande multidão. Então, eles estavam ali precisando de pães ali. Não tinham recursos, mas Cristo providenciaria alimento não com dinheiro, e sim com seu poder e autoridade. Então, tudo isso, toda essa narrativa, toda a pergunta de Jesus Cristo para os discípulos, né? Quando ele vai dizer assim, então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, ele estava simplesmente instigando os discípulos, e eles falaram assim: mas é impossível, não temos dinheiro, não temos condições. Chega Simão, chega André, irmão de Simão Pedro: olha, o que nós temos na multidão é um menino que tem 2 pães, tem uns pedaços de pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para a grande multidão? Depois disso, Jesus mostra o seu poder, dos versículos 8 a 12. Naquele momento, outro discípulo tomou a palavra
para mostrar a impossibilidade de alimentar todo aquele povo. Havia somente 5 pães e 2 pequenos peixes, verso 8 e 9. Novamente o mestre deu ordem para se sentarem, indicando que viriam outras preciosas lições, que está no versículo 10. Então Jesus agradeceu por aquele pouco alimento e começou a repartir com a multidão. Algo inconcebível para a ótica do homem aconteceria em seguida. O alimento se multiplicou. O texto diz que todos foram alimentados, e bem alimentados. E sobraram 12 cestos cheios. Nós temos na narrativa do Velho Testamento também profetas alimentando viúvas, né? Quando estava aquela fome devido à mensagem de Elias, que não haveria água, né? Que não haveria chuva durante 3 anos e meio, onde ia ter uma escassez de alimento. Aí ele foi para uma região de Serapta, onde havia uma viúva com seu filho, que estava preparando um bolo, né? Para comer e depois morrer. Aí Elias entra naquela casa daquela mulher e aquela botija de farinha não acabou, nem o azeite secou. Porque o Senhor faz isso, né? E então nós temos na palavra do Senhor Deus fazendo esses milagres. E Jesus fez esse milagre alimentando uma grande multidão. Mais de 10 mil pessoas foram alimentadas. Então, e Jesus ele também, quando ele vê aqueles cestos que sobraram, 12 cestos cheios, Jesus nos ensina sobre mordomia, né? Versículo 12 e 13. Ele deixa claro que o desperdício é uma forma de desprezo ao cuidado de Deus. Então, todos se alimentaram, diz o texto. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Então, Jesus ensinando sobre mordomia para nós, né? Antes de estarem todos desejando migalhas de alimentos, seria o sensato que não desperdiçasse nada diante da fartura. Aquela refeição foi singular, pois terminou com a mais comida do que começou. Começou com 5 pães e 2 peixinhos, e terminou com 12 cestos cheios de pães de cevada que sobraram. Então, e a multidão interpreta totalmente errado esses grandes fatos de Deus, desses milagres de Deus. Eles não estavam entendendo. Os versos 14, 15 e o verso 22 a 27, que nós já lemos, nos narra isto, né? A multidão interpreta erradamente os fatos. A multidão interpreta Jesus como um profeta. Mas eles nunca interpretaram, nunca tiveram uma compreensão de Jesus como Deus. O Deus que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Deus que pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Pode matar a nossa fome e saciar a nossa sede. Então, meus queridos, o povo reconheceu a autoridade de Jesus, mas não entendeu quem de fato ele era. O verso 14 vai dizer isso. Possivelmente a referência é ao profeta de Deuteronômio 18, dos versos 15 a 18. Mas a gente fica claro que estava no coração da multidão, queria comida fácil, ele queria uma vida fácil. Isso motivou aquela gente a proclamar Jesus como seu rei, mas não de uma perspectiva espiritual, e sim terrena. Como o plano de Jesus era outro, ele se retirou para o monte. Então, ele saiu, mandou que os discípulos fossem embora, para que os discípulos não ficassem também impactados numa visão bem imediatista, né? Porque a multidão estava aclamando Cristo como rei. Então, ele se retira, manda que os seus discípulos vão, né, para o outro lado do mar da Galileia, e ali tem aquela tempestade, e ali nós temos uma mensagem maravilhosa naquela tempestade, e vemos também o Senhor Jesus manifestando o seu poder, a sua graça. Então, havia percepções erradas das pessoas sobre Jesus e o Evangelho, mesmo entre seus discípulos. Quais dessas percepções você acha que temos de lidar nos dias de hoje? Então, o que você entende de Cristo? O que você
tem de relacionamento com Cristo, aquilo que você tem firmeza que quem é Cristo, a sua identidade na sua própria vida, vai determinar a sua vida cristã também. Então, isso é muito importante. Então, o ensino correto sobre a identidade de Cristo é de suma importância, que João vai narrar no capítulo 6, a partir do versículo 16 a 21, e do verso 28 a 40, aqui da nosso capítulo 6 de João. Depois do milagre da multiplicação, Jesus foi orar no monte, verso 15. Em Marcos, observamos que Jesus insistiu para que os discípulos voltassem para o outro lado. E, ao anoitecer, os discípulos se dirigiam para o mar da Galileia. Depois entraram no barco para a travessia até Cafarnaum. Algumas informações interessantes. O horário era inapropriado para a travessia. Jesus não estava com eles. Enquanto se navegavam, formou-se uma tempestade, colocando-os sob risco de morte. E é interessante que aquela tempestade foi pedagógica também para o ensino de Cristo para com os seus discípulos. Já que os discípulos testemunharam que o povo queria proclamar Cristo como rei, eles não estavam entendendo o ministério de Cristo, o objetivo de Cristo. E para que os discípulos não ficassem também perturbados com isso, o Senhor os manda no horário próprio para o barco, para a travessia, né, do Mar da Galileia, e naquela grande tempestade. E eles olham para o horizonte e não vê Jesus se aproximando. Jesus vai para o monte, ora, e demora-se em oração diante do Pai, e os discípulos vivendo um medo, um momento difícil, todos estavam ali com medo, e depois o Senhor Jesus chega, diz o texto da palavra de Deus, no verso 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. E então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. E a narrativa de Mateus, por exemplo, quem é este? Né? Quem é este que repreende o mar, os ventos? Então, todos ficaram atônitos sobre a pessoa de Cristo. Então, foi pedagógico para mostrar para os discípulos que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Salvador. Então, isso foi muito importante na vida do discípulo, que Ele é Senhor. Então, meus amados irmãos, essa mensagem ela é de suma importância para nós. Jesus é Senhor. Depois de muito remar, os discípulos chegaram a Jesus vindo pelas águas e ficaram assustados, né? E Marcos e Mateus trazem um detalhe muito interessante sobre esse assunto, fala da tensão que eles estavam vivendo ali, o medo. Logo, Cristo se identificou. Não temais, sou eu, Cristo. E quando o Senhor Jesus chega, tudo se acalma e ele chega ao seu destino. E todos ficaram ali perguntar, os apóstolos, quem é este? Esse foi o objetivo de Jesus, para que eles pudessem entender quem é esse Senhor a qual eles estão seguindo. E o Senhor Jesus, né, o acompanhou em segurança até a margem, a identidade de Cristo como Deus é reafirmada à medida que ele prova sua autoridade até mesmo sobre a natureza. Então, ele é o Senhor. Então, tão somente a presença de Cristo desfrutamos de abundante base de confiança, de calma e de sossego. Mas isso pertence exclusivamente aos discípulos de Cristo. Então, somente quem tem uma intimidade, um relacionamento com Cristo, vai ter essa experiência, né, do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Então, quando nós vemos, meus irmãos, que nós somos servos do Senhor, temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, Jesus é Senhor. Então, os discípulos, naquela dificuldade, num tempo de tempestade, de medo, o Senhor chega no tempo certo para socorrer os seus discípulos e reafirmar a sua identidade na vida dos discípulos, dizendo que Ele é Senhor e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas,
tem autoridade sobre a natureza também. Ele tem autoridade de fazer multiplicar pães e peixes para saciar uma grande multidão, mas também tem autoridade para acalmar o coração que está vivendo uma aflição, está vivendo uma luta muito grande. Então, temos esse texto para dizer que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, e que Ele é soberano, e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, meus amados, Jesus é o Salvador. A multidão demonstrou que todo o interesse dela estava no que Cristo podia dar e não em quem Ele é. Jesus, então, afirmou que todos os tipos de pães foram dados por Deus. O pão físico, o pão espiritual, o Senhor dando sempre desse pão, né? Declarou a multidão. Jesus, então, deu a resposta conclusiva: eu sou o pão da vida. A comida física satisfaz temporariamente, mas o pão da vida satisfaz eternamente. A incredulidade é a má compreensão daquele povo, foram confrontados de maneira objetiva por Jesus Cristo. É interessante, meus amados, que depois dessa narrativa, dessa multiplicação, o Senhor fez um momento prático, multiplicou pães e peixes para fazer um discurso, para pregar o reino de Deus. E é interessante, o Senhor Jesus vai dizer a partir do versículo 26, é verdade vos digo, vós me procurais, não porque visse sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que porque ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: é verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Como aquela mulher samaritana: Senhor, dá-me sempre dessa água, para que não tenha mais venha ter sede. Mas toda aquela narrativa da mulher samaritana, naquele contexto, e aqui, dessa multidão que estava atrás de Jesus, eles estavam querendo realizar problemas dessa terra, existenciais nesse momento, mas eles não queriam entender a mensagem espiritual de Jesus Cristo que estava falando para eles nesse momento. Então, quando eles perguntam se dá-nos desse pão, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois, Jesus, para chegar a esse momento máximo dessa narrativa, que é o versículo-chave desse capítulo 6. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Pois eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porém, diz a palavra do Senhor, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Sabemos que a obra da salvação é obra do Senhor, é obra divina, Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mesmo com toda aquela manifestação milagrosa de Cristo, eles viram e contemplaram a multiplicação dos pães e peixes, que todos os evangelhos narram essa história. E aqui o Senhor aproveita que estava próximo à Páscoa dos judeus, onde eles iriam comer o pão, né, simbolizando, né, o que Deus fez da libertação, e ele é o Cordeiro Pascal, como diz o apóstolo Paulo, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista estava batizando, veio Jesus, e João Batista aponta para aquilo dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que batiza com o Espírito Santo. Então, mesmo aquele povo vendo, aquela multidão vendo, eles não estavam entendendo, eles não estavam conhecendo, não estavam tendo intimidade
da pessoa a qual estava à sua frente. Quem era essa pessoa? Qual era a sua verdadeira identidade? Eles não estavam entendendo. Então, o Senhor Jesus sabe que essa obra é realizada única e exclusivamente por Deus. É Deus que abre os olhos, é Deus que tira o véu, é Deus que nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Jesus Cristo está dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E depois que ele se apresenta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E quem comer o pão da vida não vai ter fome. Não vai ter mais sede. Porque eu vou saciar, porque eu sou. Aí quando ele diz, eu sou, o povo hebreu, o povo de Israel, quando Moisés foi, né, comissionado por Deus para libertar o povo do Egito, aí Moisés perguntou, eu vou em nome de quem? E Deus falou para Moisés, vai, diz que o eu sou te enviou. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que eu sou Deus. Essa é a minha verdadeira identidade. Eu sou o Senhor, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, qual foi a reação do povo? Qual foi a reação daquelas pessoas? Eles rejeitaram a mensagem de Cristo Jesus. Versos 41 a 51 vai dizer isso. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai que me viu não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa obra é de Deus, é soberania de Deus na salvação de todo aquele que crê. É o Senhor que tem que abrir os olhos, porque mesmo você vendo milagres maravilhosos de Cristo, como aquela multidão pôde contemplar, mesmo assim seus olhos estavam fechados para a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Eles não conheciam a identidade verdadeira, genuína de Cristo Jesus. E começaram a ver Jesus como um filho de José. Não, filho do carpinteiro. Não está entre nós a sua mãe? Não está entre nós os seus irmãos? Aí ele fala dos seus 4 irmãos. Não, filho de José? Não é sua mãe Maria? Não vive entre nós os seus irmãos? José, Judas, Tiago e Simão? E não vive conosco as suas irmãs? De onde vem essa autoridade? Quem é este? E o Senhor Jesus sabe, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, verso 44. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que ninguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este é o que tem visto. Aí Jesus vai dizer, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Foi muito claro o Senhor Jesus aqui. Eu sou o pão da vida. Aí o Senhor Jesus fala de maneira bem mais enfática, dizendo, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui ele está fazendo uma alusão à sua morte na cruz do Calvário e à sua ressurreição. E nós, como cristãos, o que nós fazemos mensalmente? Nós relembramos o sacrifício de Cristo. E, de maneira memorial, nós participamos da ceia, que é simbolizado pelo pão, que representa o corpo de Jesus, e o suco de uva, que representa o seu sangue. Porque nós temos parte em Cristo Jesus. Porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Ele nos deu vida eterna. E nós não vamos perecer. E de maneira nenhuma o Senhor Jesus vai nos lançar longe dele. E aqui está dizendo, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aqui o Senhor Jesus está muito enfático, bem preciso, mostrando para aqueles judeus, para aquela multidão, que é para a pessoa ter vida eterna, conhecer Deus, ter um relacionamento profundo com Deus, tem que ter Cristo Jesus como Senhor da sua própria vida. E é interessante que, por causa dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor Jesus, né, deu para as pessoas, eles rejeitaram. Qual foi a reação? Qual foi a reação que o Senhor Jesus Cristo vai dizer? Diz a palavra do Senhor, que eles disseram, dura este discurso, essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? E é interessante que as pessoas estavam ali com esse objetivo de saciar somente a sua fome material, resolver os seus problemas de enfermidades, procuravam Jesus pelos seus problemas físicos, emocionais, pelas suas necessidades. E agora, depois que o Senhor Jesus se apresenta e diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele está dizendo aqui, que essas pessoas disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, e isso vos escandaliza? E é interessante que muito que eram discípulos de Jesus foram embora, o abandonaram. Aquela multidão que estava seguindo a Cristo foi embora. E o texto é muito claro quando vai de Jesus, vai dizer, que será, pois, se vide os filhos do homem subir para o lugar por onde ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vivas. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia crer. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro conhecia a identidade de Cristo. Sabia que ele era o Salvador, que ele veio para trazer vida e vida eterna. É interessante que nessa narrativa do abandono de muitos seguidores, muitos que estavam, né, naquele afã de estar com Cristo, depois desse discurso, dessa pregação de Jesus, onde eles rejeitaram,
eles não quiseram, o Senhor fala para Pedro, para os apóstolos, e vós, aproveitem, não querem ir também? Para nós iremos, Senhor. Só tu tens as palavras da vida eterna. É interessante que, agora, nesse texto, o Senhor revela que entre eles também há um traidor, há um que não teve a vida transformada por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai dizer no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Falando de Judas Iscariotes. Referia-se ele, verso 71, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, se o Pai não lhe trazer, se o Pai não abrir o nosso coração, se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, nós não vamos compreender, entender que Jesus é Cristo, é o Cristo, o Salvador do mundo, e que a sua identidade, que ele é Deus, que se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, meus queridos, estudando sobre a identidade de Cristo e a autoridade e a mensagem do Senhor Jesus, aprendemos que Jesus é Senhor sobre a natureza e sobre a salvação. Vimos também que a mensagem do Evangelho foi rejeitada pela maioria e aceita por uma minoria. Portanto, devemos nos render completamente ao senhorio de Jesus e jamais rejeitar a sua mensagem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo da palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada vida. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.